Jericó era as primícias de Canaã. Jericó era a primeira cidade que eles iam conquistar. E Deus disse: essa cidade é minha. Os tesouros dessa cidade, tudo que vocês encontrarem nesta cidade, os despojos é os tesouros ali da guerra do inimigo, vocês vão trazer para mim, aos tesouros do Senhor. Não toquem, as outras cidades serão todas de vocês, mas a primeira cidade é minha. Ela vai ser anátema, O que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. Se vocês tocarem, presta atenção, para você receber a bênção. A fé vem pelo ouvir. Deus diz: se vocês tocarem em algum tesouro de Jericó, isso vai ser uma praga na vida de vocês, não vai ser bênção. Vai ser um anátema. Anátema significa amaldiçoado, condenado à morte, condenado ao inferno. Então a primeira cidade é Jericó, ela é minha, disse o Senhor. Vocês vão pegar tudo que vocês encontrarem nela de valioso, vocês vão consagrar os tesouros da casa do Senhor. Não toquem, as demais serão de vocês. Isso tem a ver com o dízimo, parece muito dízimo, parece não, é igualzinho. Quando você recebe o seu ordenado, isso aqui é um segredo que eu te ensino como amigo, como irmão. Quando você receber o ordenado, não sai dando honra para os outros, pagando aluguel, Casas Bahia, água, luz, não. Dê honra para Deus. Você recebeu o seu ordenado, pegue a primeira parte, as primícias, oferece ao teu Deus, porque foi Ele que te deu. Quem está entendendo? Era o que Deus queria que eles fizessem ali em Jericó, mas não. Teve um camarada chamado Acã, que ele pegou uma capa babilônica, uns vasos de metais, de ouro, e ele escondeu para ele. Ninguém viu, diga, mas Deus viu. Aí entra aquela palavra que o pastor Rony sempre fala. Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, quando eu lembro do Senhor, eu lembro do que o Senhor dizia. A gente engana pai, engana mãe, engana marido, engana esposa, engana patrão, engana até o bobo do pastor. Mas engana Deus? Engana Deus? Por favor. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele vê tudo. É por isso que muita gente não tem sucesso, porque eles vivem uma vida de aparência. Eles vivem para impressionar os pais, vivem para impressionar os amigos, os vizinhos, os parentes, mas eles não conseguem impressionar a Deus, porque Deus conhece tudo por detrás dos bastidores. Você pode pegar um envelope, vamos dizer que o seu dízimo, você ganha 2.000. O dízimo de 2.000 é quanto? Você pode pegar só 100 e colocar ali. Você enganou o pastor não sabe quanto você ganha. Mas Deus, enganou a Deus? Aí a pessoa fala: por que minha vida não anda? Por que minha vida não prospera? Porque a pessoa passa a perna em Deus. E esse Acã vai tentar passar a perna em Deus. Ele parece que não crê que Deus existe. Então eu coloquei aqui, Acã e o anátema. Ele vai perder tudo por causa da ganância dele. Amém, pessoal? Então pega a sua Bíblia, abre em Josué capítulo 7. Como nós estamos dentro da campanha das muralhas, eu quero falar aqui sobre Acã. Alguém já ouviu falar sobre Acã alguma vez? Já leu alguma vez? Capítulo 7 de Josué. Eu quero que você preste bastante atenção, amém? Não deixa ninguém roubar a sua atenção, não. Eu percebo que às vezes a gente está pregando e fica um irmão puxando assunto com o outro. Aí dá vontade de pedir para parar, mas aí eu vou envergonhar a pessoa vai até sair da igreja. Mas aí prefere derrubar o outro que está do lado. Não fala não. Na hora da pregação, não tem ninguém mais importante para falar com você do que o Espírito Santo. É ou não é? Josué capítulo 7, todos acharam? Vamos ler, queridos. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo:
subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Para quem não sabe, Ai é o nome da cidade, a segunda cidade depois de Jericó, uma cidade pequenininha. 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Então os espias, eles sempre enviavam os espias antes, para ver como era a terra, e eles voltaram e disseram: não, a cidade é pequenininha, 2.000 homens, 3.000 homens é o suficiente, não canse ali o exército não, é uma cidadezinha, é um povoado, fácil de vencer, tem nome de cidade, mas é um povoado pequenininho, vai ser fácil vencer, vai ser facinho. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais, diga comigo, fugiram, diga comigo, fugiram, diante dos homens de Ai. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Quem lembra quando eu preguei aqui acerca de Raabe, que Raabe disse: o povo de Jericó está com o coração derretido diante de vocês? Agora quem derreteu foi o coração dos filhos de Israel. Por quê? Porque a bênção de Deus não estava sobre eles. Quando a bênção de Deus sai de uma pessoa, sai o ânimo para trabalhar, a vontade de estudar vai embora, a pessoa fica depressiva, só quer estar deitada, trancada, a pessoa agora começa a ter preguiça, vê dificuldade em tudo. Onde antes a pessoa era um instrumento de valentia, agora a pessoa só vê dificuldade. O coração dele se derreteu diante da guerra. E aí eu aprendo mais com você. 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então Josué ficou revoltado: como é que pode? Nós acabamos de vencer Jericó, vencemos os reis dos amorreus, a Seom e a Og, e agora nós estamos apanhando de Ai. Como é que pode? Eu fiz aquela prova dificílima e tirei lá a nota máxima, e agora essa prova tão fácil eu não consigo passar. Quem está entendendo? Mês passado eu vendi, eu bati a meta, e nesse mês eu não vendi nada. Mês passado eu paguei minhas contas e sobrou dinheiro, nesse mês aqui está faltando. E o Josué ficou irritado: como que nós perdemos essa batalha? O judeu, ele tinha uma forma de revolta, os israelitas, que eles rasgavam as vestes e jogavam terra na cabeça, como sinal de revolta. O Josué está revoltado. Versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Você consegue ver que ele está revoltadinho com Deus? Esse é o retrato de muita gente na igreja. Só porque a porta não se abriu, só porque as coisas não aconteceram como eles queriam, já começa: vou sair da igreja, Deus não me ama mais, Deus não me responde mais, já ficam revoltadinhos com Deus. Deus tem culpa aí de alguma coisa? Conhecendo você a história, Deus não tem culpa de nada, mas parece que a culpa é de Deus. Aí a pessoa já começa a achar defeito na igreja, defeito no pastor, defeito aqui, defeito lá. Vamos mais. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Olha aí, colocando Deus na parede, hein? Imprensando Deus na parede. 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Diga comigo: Israel pecou. Deus ficou calado? Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Por que você está colocando a culpa em mim? Por que você acha que eu estou sendo infiel? Fala para a pessoa do lado, diga: nosso Deus é fiel. Amém?
Se Deus não está te abençoando, a culpa é sua. Se Deus não está te curando, a culpa é só sua. Se Deus não está te abrindo a porta de emprego, a culpa é sua. Se nada está dando certo lá na sua casa, eu te garanto, a culpa é sua. Se as coisas não estiverem dando certo na minha vida, a culpa é só minha. Do meu Deus é que não é, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, não esqueça disso. Israel pecou. É o pecado que derruba o homem. É o pecado que faz o homem quebrar a cara. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Quebraram o meu mandamento. Não obedeceram. Quem veio semana passada lembra o que nós pregamos sobre seguir as instruções. Se a coisa não deu certo é porque você não seguiu a instrução. Ele disse, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Levanta-te. Por que você está prostrado aí reclamando, murmurando, caçando alguém para colocar a culpa? A culpa é só sua. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, tocaram naquilo que eu disse para não tocar, fizeram o que eu disse para não fazer, e também furtaram, e também mentiram. Oh, como tem mentira na igreja, irmão. E também mentiram, e até debaixo da sua bagagem, o puseram. Irmãos, a culpa nunca está em Deus. Nossa, mas eu vejo fulano ali na igreja, eu vejo a fulana, é tão santo. É tão santo, é tão fiel. Mas por que Deus não abençoa? Porque está no pecado. Porque está fazendo o que não é certo. A gente engana pai, engana mãe, engana marido, engana a esposa, engana patrão, engana até o mané do pastor. Só não engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Sabe por que não deu certo? Porque teve pecado no meio. Até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. A pessoa não tem mais força para procurar emprego, a pessoa não tem mais força para vender, não tem mais força para estudar, não tem mais força para lutar. Por quê? Porque está amaldiçoado. A pessoa não tem mais força para vir à igreja, começa a desanimar porque está debaixo de maldição. Está aqui, porque os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Aí Deus dá o veredito: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema, não serei mais com vocês, enquanto vocês não tirarem o pecado do meio, enquanto não arrancarem o pecado, enquanto não desfizerem o mal, enquanto não tirar a mentira, eu não vou mais ser com vocês. Põe a mão no coração, vai começar agora. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te exaltar e te bendizer, pelo privilégio de estar aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Ainda que seja uma palavra dura, é a injeção que mais dói, que mais sara, é o remédio mais amargo que resolve o problema. Ah, meu Deus, quando João Batista falou de forma dura com Herodes, com ele e com Herodias, ele não queria condená-los, ele queria salvá-los, mas eles não entenderam, mandaram cortar a cabeça de João Batista. Aparentemente quem perdeu a batalha foi João Batista, mas não foi. Quem perdeu foi Herodias, quem perdeu foi Herodes. Eles perderam a salvação. Jesus disse que nenhum dos nascidos de mulher foi maior do que João. João perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua alma, não perdeu a sua salvação, a sua dignidade, o seu caráter. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Diga glória a Deus. Diga comigo: Deus é amor,
e também justiça. O povo acha que porque Deus é amor, ele passa a mão na cabeça do erro, de quem está errado. Porque Deus é amor, Deus aceita pecado. O povo acha que porque Deus é amor, Deus aceita tudo. Diga comigo, Deus também é justiça. Deus é justiça. Deus é justo. Amém, pessoal? Olhando para a oração de Josué, vê-se que ele estava achando que a culpa era de Deus. Precisamos ter o cuidado de não sermos precipitados em apontar possíveis culpados quando algo der errado em nossas vidas. Eu vou repetir isso aqui. Precisamos ter o cuidado de não sermos precipitados em apontar possíveis culpados quando algo der errado em nossas vidas. Eu tenho um livro que ele disse que toda pessoa que não assume os seus erros e se faz de vítima, ela nunca vai vencer na vida. Quem são os vencedores? São aqueles que assumem os erros, que assumem a culpa quando erram, que assumem a responsabilidade. Quando lá no paraíso, Eva comeu do fruto e Deus foi questionar, ela disse o quê? Foi a serpente. Ela botou a culpa na serpente. A serpente colocou o fruto na boca dela? A serpente obrigou ela a comer? Quando Deus questionou Adão, ele falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Um passando a culpa para o outro. Primeira coisa, se você quer ser um vencedor, assuma os seus erros. Assuma a sua culpa, as suas responsabilidades. Não sai caçando culpado não, porque às vezes a gente vai colocar culpa em quem nem tem culpa. Josué já foi com tudo para cima de Deus. O que vão pensar de nós, Deus? Não era melhor o Senhor ter nos deixado lá do outro lado do Jordão? Ele já foi com todo o gás para cima de Deus. E Deus falou, levanta-te. Por que você está prostrado? Você está achando que eu sou injusto? Israel pecou. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não assumem seus erros. Coloca a culpa em todo mundo, menos em si mesmo. E no dia que a palavra vem, ainda acha ruim. Não aceita. Eu peguei há poucos dias sobre o rei Asa. Quando o profeta veio falar com o rei Asa, ele ficou com raiva e mandou prender o profeta. Como eu citei agora na oração, quando João Batista falou para Herodes que era errado ele possuir a mulher do irmão dele, eles ficaram com raiva e Herodias mandou cortar a cabeça de João Batista. Tem gente que não tem humildade para assumir a sua culpa e o seu erro. E Deus está dando uma na orelha de Josué. Amém, pessoal? Só existe alguém bom e justo neste mundo. E esse alguém é o nosso Deus. Jesus diz, por que me chamas bom? Falando para o jovem rico. Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Só Deus é bom. Só Deus é justo. Só Deus é inculpável. Olha o que diz Provérbios 26, versículo 2. Está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Diga comigo assim, a maldição não cai sobre quem não merece. Eu achei forte, eu nunca tinha lido esse versículo na Nova Tradução na linguagem de hoje. A revista corrigida diz, maldição sem causa não se cumpre. Aqui não, aqui está dizendo assim, a maldição não cai sobre quem não merece. Se a maldição veio sobre a minha vida, é porque eu mereci. Se a maldição veio sobre o meu casamento, sobre o meu emprego, sobre a minha saúde, me perdoe, é porque eu mereci. A maldição não cai sobre quem não merece. Está escrito isso. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. A maldição está por aí. Só que quando ela encontra um que merece, ela cai em cima. Isso é sério, irmãos. Deus jamais desampara um justo. Se algo tem dado errado, com certeza, alguma lei foi quebrada por nós. Vou ler de novo. Deus jamais desampara o justo. Se algo tem dado errado, se o sonho não tem se realizado, se a porta não tem se abrido para você, alguma lei foi quebrada, com certeza. Me perdoe. Se não está dando certo, é você que está errando. Algo está sendo feito de errado, alguma brecha está sendo dada. Por isso que não está dando certo. Versículo 11, vamos ler de novo. Deus falando com Josué, Israel pecou, e até transgrediram o meu mandamento, a minha aliança, o meu conserto,
que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus, ao enviá-los a Jericó, os havia instruído a não tomarem nada para si dentre os despojos, pois os tesouros daquela primeira vitória seriam para oferta e louvor ao Senhor. Amém, pessoal? Onde está isso? Capítulo 6, vai na sua Bíblia e marca aí, para você não dizer que eu estou criando, inventando alguma coisa. Capítulo 6, versículo de número 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ei, eles não estão errando no escuro. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados do tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa pecou sem saber, se ela tocou sem saber que não podia tocar, Deus até perdoa. Mas quando a pessoa peca sabendo que aquilo não é para fazer, o nome disso é pecado consciente. A pessoa está sabendo, porque Deus falou. Ele disse aqui, porém, a cidade será anátema ao Senhor. Será algo consagrado a Deus, que se torna uma maldição para nós. É do Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Lembra da história de Raabe? Somente ela vai viver, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha aqui o alerta, segunda vez, tão somente guardai-vos do anátema. Foi avisado ou não foi? Foi avisado ou não foi? Foi. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Então, cuidado para vocês não tocarem nada, porque se vocês tocarem, vocês vão trazer maldição para todo Israel. Foi avisado. Turveis o arraial de Israel. Não vai ser maldito só você que tocou. Você vai trazer maldição para todos. Todos serão prejudicados se você tocar no anátema. Então foi bem avisado. Foi ou não foi? 19. Mais uma vez, porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados a quem? Ao Senhor. Irão para onde? Irão ao tesouro do Senhor. Foi avisado ou não foi, irmãos? Foi avisado ou não foi? Não toquem o ouro, a prata, os vasos de metal e de ferro. Eles são consagrados. Por quê? O que eu falei na introdução. Porque Jericó era a primeira cidade de Canaã. E Deus disse que as primícias são dele. Aprenda a honrar a Deus com as primícias. Aprenda a honrar a Deus. Deus, Ele quer o louvor, a honra. Então foi avisado, irmãos, foi ou não foi? Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, se eu não me engano, está na continuação. Versículo 1, está escrito assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira de Josué se acendeu contra os filhos de Israel. Foi a ira de Josué que se acendeu? Não foi de Josué, não? Foi de quem? Presta atenção. Uma coisa é o homem estar irritado com você. Uma coisa é o homem estar com raiva de você, outra coisa é Deus. Se os homens estiverem com raiva de você, mas Deus estiver te amando, pode deixar que Ele vai te guardar, te proteger. Ainda que os homens te joguem no poço, ainda que te joguem na prisão, ainda que te joguem no calabouço, Deus vai estar. Lembra de José? Jogaram José na prisão, a Bíblia diz, e Deus estava com José. Jogaram Jeremias no poço, a Bíblia diz, e Deus estava com Jeremias. Uma coisa é o inferno, o mundo, as pessoas, os demônios estarem contra você, mas Deus está com você ao seu favor.
Outra coisa é todo mundo está te aplaudindo e Deus está contra você. Cuidado, quem está contra eles aqui não é o diabo, é o próprio Deus. Cuidado para Deus não ser o seu adversário no caminho. Cuidado para Deus não estar chateado com você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus tirar a mão de você, quem vai te ajudar? Pode vir o melhor médico que não vai te curar. O melhor plano de saúde, o melhor remédio, o melhor tratamento, nada vai te curar. Se Deus estiver contra você, podem te dar a gerência do Banco Itaú, você vai levar o banco à falência. Porque o que faz a diferença na vida de uma pessoa é o quê? A bênção de Deus. É a bênção de Deus. A Bíblia diz aqui, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eles não vão vencer mais nenhuma batalha. Eles não vão vencer mais nada, porque Deus está contra eles. A pessoa a quem Deus está irado com ela não arruma emprego, casamento não dá certo, não prospera, não tem saúde, não tem paz, não tem alegria, nada dá certo para a pessoa. Mas as pessoas não entendem isso. A Bíblia Sagrada nos fala em Jó 33:14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, a palavra, Deus usa o pastor, tem gente que fica com raiva, não estou gostando dessa pregação, eu sabia que esse pastor Rony aí, estava só com uma carapuça, a carapuça caiu, eu sabia que ele estava vivendo um personagem, agora eu estou sabendo que ele é, aí começa a ficar com raiva do pastor, porque Deus está usando o pastor para dar uma cajadada. Às vezes tem que dar uma cajadada para despertar, é ou não é? Mas o povo não gosta. O povo quer um pastor que passa a mão na cabeça. Não, irmã, Deus entende, irmã. A pessoa toda errada, Deus entende. As pessoas não gostam de alguém que não concorde com elas. Cuidado, quem te ama fala a verdade. Quem te ama te corrige. Deus só corrige o filho a quem ama. Quem te ama vai dizer, fulano, isso aí está errado, para com isso. Fulano, isso aí está errado, muda isso. E quem não te ama vai continuar te aplaudindo, mesmo você estando errado. Quem não te ama vai dizer, não, Deus entende, continua, bobo, Deus sabe o que você precisa. Essas pessoas que concordam com o seu erro são as que não te amam. Pode olhar um pai e uma mãe não concordam com o erro de filho, a não ser que não ame. Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém dá atenção, ninguém atenta para isso. Aqui está o grande problema de algumas pessoas. Elas desprezam o mandamento de Deus e vão em frente, mesmo sabendo que o que estão fazendo não é certo. Colherão depois as consequências, foi o caso de Acã. Josué falou para todo mundo, a cidade será anátema ao Senhor, a prata, o ouro, os vasos de metal, os vasos de ferro irão para os tesouros da casa do Senhor, serão anátema, não toquem. Mas o cara vai lá e toca. Deus está falando, não faz assim, mas a pessoa vai lá e faz. Muda, se afasta dessa amizade, sai desse caminho, sai do meio dessas pessoas, mas a pessoa não muda. Continua, mesmo depois que Deus já falou, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. 12, porque os filhos de Israel pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, não conseguiram resistir aos inimigos, permanecer de pé diante do problema. Quantas pessoas eu e você conhecemos que já desistiram de lutar, que já abriram mão, que estão só em casa deitados, descansando, chorando, porque eu estou com depressão. Pastor, depressão é uma doença. Eu sei que é, mas ela é, como é que eu posso falar? Ela é aumentada pelo fato da pessoa não conseguir vencer.
A pessoa vê que nada está dando certo, ela se entrega mais ainda. E por quê? Às vezes porque está fora da vontade de Deus. Às vezes porque está resistindo em não obedecer aos mandamentos de Deus. Por causa daquela maldição, toda a força e o vigor para lutar na batalha saiu de sobre a vida deles. Por causa da maldição, do pecado, eles perderam o ânimo, perderam a força. Não tinha mais graça ir para a igreja. A pessoa vinha na igreja segunda, vinha quarta, vinha sexta, vinha domingo. Aí a pessoa foi desanimando, não, agora eu só vou quarta, sexta e domingo. Aí depois desanima um pouquinho, não, agora eu só vou sexta e domingo. Aí desanima um pouquinho, não, agora eu só vou no domingo. Aí desanima um pouquinho, não, agora eu só vou domingo sim, domingo não. Aí desanima um pouquinho, não, agora eu só vou na Santa Ceia. Aí desanima um pouquinho, não, agora eu só vou de 2 em 2 meses. Isso é o retrato do desânimo. É o retrato do desânimo. Então eu aprendo mais. O mais duro é que eles estão pagando por um pecado que não cometeram, pois foi Acã que errou. O Acã errou e todo o povo de Israel está pagando. Às vezes lá na nossa casa, uma pessoa apenas erra e toda a família paga. Por causa de um erro de um, todo mundo vai pagar. Só um camarada errou, só um tocou lá no anátema, e todo Israel está debaixo de maldição. Por isso nós temos que vigiar a nossa casa, temos que vigiar a nossa família. Não adianta eu estar aqui na presença de Deus orando, me consagrando, se a minha esposa não estiver também. Não adianta eu estar aqui no meu quarto de joelhos orando e adorando a Deus, e o meu filho está lá no quarto dele assistindo pornografia. Adianta de alguma coisa? O diabo não entra por mim, mas está entrando por lá. Os filhos de Israel não erraram, mas Acã errou, e por causa do pecado de Acã, pessoas inocentes estão pagando. Pessoas inocentes estão pagando por algo que não fizeram. Pastor, mas por que Deus não pune só quem errou? Quando eu cheguei na igreja, ali na sede estadual, o líder era o pastor Guilherme, e eu não entendia isso. Um auxiliar errava, todos pagavam, era na época 23 auxiliares. Eu dizia, mas por que um erra e todos têm que pagar? Aí alguém falou assim, porque se todos pagarem, todos agora vão vigiar o erro uns dos outros. Não sei se está dando para entender. No exército é assim, porque eu acho que o pastor Guilherme parece que era sargento do exército. No exército é assim, se um errar, todos pagam. Para uns vigiar o outro para não errar. Então por que todo Israel está pagando? Para que o povo vigiem uns aos outros. Não sei se está dando para entender. Porque se só a pessoa que errou está pagando, os outros não estão nem aí para nada. Então o mais duro é que eles estão pagando por um pecado que não cometeram, pois foi Acã quem errou. Olha o versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão... Eu sei que ninguém quer ouvir uma palavra dessa, mas às vezes é necessário. Quando a maldição está sobre a vida da pessoa, nada dá certo para ela. Nada dá certo. Nada dá certo. Vai estudar, tranca a faculdade. Arruma um emprego, daqui a uns dias pede para sair ou é mandado embora. Arruma um namoro, não dá certo. Casa com um, não dá certo. Nada dá certo. Nada dá certo. Porque está debaixo de uma maldição. Nada funciona. Projeta, os projetos não dão certo. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso aqui, mas é necessário. Ele falou, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Tem que ser muito humilde para ouvir uma palavra dessa. E dizer, meu Deus, onde que eu errei, Senhor? Onde que eu quebrei o teu mandamento? Onde que eu não estou te obedecendo, meu Deus? Porque realmente não está dando nada certo para mim. Nada está funcionando, tudo que eu ponho a mão para fazer não prospera, tudo que eu determino não acontece, tudo que eu sonho não se realiza. Meu Pai, me mostra, fala comigo. Tem que ser muito humilde para ir diante de Deus, reconhecer o erro.
Uma palavra dessa daqui, ela sara, irmãos, ela cura, quando a pessoa aceita. Acabou, irmãos. Enquanto o pecado não for descoberto e a maldição tirada do meio deles, não conseguirão vencer sequer mais uma batalha. Não conseguirão vencer mais nada. Enquanto não corrigir, enquanto não consertar o que está errado, nada vai dar certo. Isso aqui é para mim que sou pastor, é para obreiro, é para membro, é para todos. Enquanto eles não corrigissem o erro, Deus diz, enquanto vocês não tirarem o anátema, eu não serei mais com vocês. É aqui onde eu vejo que o homem sem a ajuda de Deus não é nada. Basta o Senhor tirar a mão de sobre ele, que passará a patinar na vida, não conquistando coisa alguma. Deus falou, eu não vou ser mais com vocês, eu não vou ajudar mais vocês, enquanto vocês não tirarem esse pecado do meio de vocês, esse anátema. E é aqui onde eu vejo que nós, sem a ajuda de Deus, não somos nada. Uma batalhazinha pequenininha, venceram a grande cidade de Jericó, as muralhas caíram abaixo. Agora uma cidade, não é nem uma cidade, um povoado. Os espias disseram, não canseis ali todo o povo, não fatigueis ali todo o povo, manda só uns 2 ou 3 mil homens, que é facinho vencer ali. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que o coração deles se derrete. Você já foi tentar fazer algo, chegou lá e não teve coragem? Você já foi tentar oferecer um produto para alguém e você não conseguiu? Fazer uma prova e você olhou, não vou vencer, porque o coração se derreteu. E a Bíblia diz que os homens de Ai deram uma coça neles. Por quê? Porque não tinha mais a bênção de Deus. Será que não é esse o problema, não? Deus disse, enquanto vocês não tirarem o pecado, eu não vou mais ser com vocês. Versículo 13, vamos ler. Levanta-te, Deus falando para Josué, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Que coisa forte. Irmãos, essa palavra aqui é uma resposta para nós, eu me ponho no meio. Eu sou o primeiro a receber essa palavra, enquanto eu a semana inteira, porque eu já, tipo assim, hoje é domingo, eu já começo hoje, Senhor, me dá uma palavra para a quarta, me dá uma palavra para a sexta, me dá uma palavra para o domingo. E desde a semana passada, eu pedindo uma palavra a Deus, só vinha assim, Acã, o tempo todo. E aí eu sentei para preparar a mensagem, o primeiro que Deus falou foi comigo. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Guarda essas palavras, por favor, guarda essas palavras. Anátema há no meio de vós, Israel. Tem pecado aí no meio, tem algo aí no meio que eu não estou me agradando. Quem veio sexta-feira na igreja, eu preguei lá em Juízes também, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ele os deu nas mãos dos seus inimigos por 7 anos. O povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, Deus entregou nas mãos dos inimigos por 7 anos. Ele está dizendo aqui, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema. Às vezes é uma mágoa. Enquanto você não tirar a mágoa, Deus não vai te curar. Você não vai vencer. Às vezes, me perdoe, é inevitável, eu tenho que passar nesse ponto. Às vezes é a sua infidelidade nos votos, no dízimo. Você não insiste em não dizimar. Você sabe que o dízimo é de Deus. Deus não nos deu permissão para tocar no dízimo. Você fez um voto a Deus na hora da necessidade, você não cumpriu, isso se tornou um anátema, se tornou uma maldição. Você prometeu algo para Deus, prometer para os homens já ficam nos cobrando, é ou não é? Olha lá, não tem palavra, prometeu e não cumpriu. E prometer para Deus?
Às vezes é uma mentira que contou para o marido, que contou para a esposa, que contou para o pai, que contou para a mãe. Enquanto a mentira não for desfeita, você não vai voltar a vencer na vida. Anátema há no meio de vós. Tem algo na vida de vocês, ele falando para Josué, que não está me agradando. Enquanto vocês não tirarem, vocês não vão vencer. Irmãos, essa palavra vem do Espírito Santo de Deus. Não, pastor, o senhor está jogando indireta. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amém, queridos? 14. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Deixa eu abrir um parêntese. Você vê que Deus é misericordioso. Ele poderia dizer: ô Josué, vai lá na casa de Acã, porque foi Acã que pecou. Não. Deus vai criar um ritual, vai chamar a família, vai chamar a casa, esse ritual, esse processo, sabe o que é? É Deus dando tempo para a pessoa se arrepender. A mulher disse para mim que viveu 4 anos bem com o macho dela, que não é marido dela. E depois de 4 anos começou a dar tudo errado. Por quê? Porque Deus deu tempo para consertar. Deus deu tempo para se arrepender. Quem está entendendo? Deus está dando tempo para Acã se arrepender. Mas ele vai se arrepender? Não. Ninguém vai saber. Ninguém vai descobrir. Ô bobo. Ô bobo. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Olha o 15. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado? Nessa hora o Acã já tinha que ter se arrependido. Fui eu, me perdoa, Senhor, fui eu. Deus teria perdoado? Teria. Deus perdoa qualquer pecado. O problema das pessoas é que eles não se arrependem. Deus está dizendo aqui, a pessoa vai ser queimada no fogo. Já era para a pessoa se tremer. Não, eu vou para o inferno. Não, eu não quero ir para o inferno, não, Senhor, me perdoa. Mas o cara está lá ainda segurando, coração de pedra. Vai parecer que Deus é mau. Deus não é mau. Mas Deus tem que fazer justiça para o mal ser tirado do meio do povo. Deus está dando tempo, irmãos. Essa palavra veio hoje para te consertar. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha. Deus está querendo fazer uma maravilha amanhã, mas se você estiver em pecado, o vizinho da direita vai receber, o vizinho da esquerda, e você vai ficar sem nada. Essa palavra vem para nos alertar. Deus está dando uma palavra antes para alertar o Acã. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Deus está dando tempo. Você vê como Deus é misericordioso? É ou não é? Deus está dando tempo. 16. Então Josué se levantou de madrugada no dia seguinte, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. Está chegando perto. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, tomou homem por homem, e foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado quem? Diga: o pecado, a mentira, tem perna curta. Não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Uma hora vai ser descoberto. Uma hora todo mundo vai ficar sabendo. Não é melhor se arrepender agora, Acã? Não. Tomou a tribo de Judá, tomou a família de fulano, tomou a casa de fulano, chegou no pai dele, e o cara não se arrepende, irmão. Tem gente que não se arrepende por nada. Quem lembra de Jonas? O pastor Paulo Sabino estava pregando na vigília lá sexta-feira. O cara chegou e falou: quem é você? Que ocupação é a tua? Quem é o teu Deus? Acorda, por que você está dormindo aí? Ora ao teu Deus. Ele falou: eu sou hebreu, essa tempestade é por minha causa, pode me jogar no mar. O cara podia dizer: não, eu vou orar a Deus ali, eu vou me arrepender, a tempestade. Não, eu prefiro ser jogado fora
Eu prefiro que esse casamento acabe, eu prefiro perder o emprego, eu prefiro morrer com essa doença, eu prefiro ir para o inferno, eu prefiro sair da igreja, do que eu reconhecer o meu pecado e me arrepender. O Jonas pode me jogar no mar, eu prefiro morrer do que me arrepender diante de Deus. Está dando para entender? O Jonas pediu para ser jogado no mar, mas não se arrepende. Tem gente assim? Tem, infelizmente. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado quem? Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, o caminho que eles percorreram ali. 19. Então disse Acã, agora ele vai confessar, depois que já achou. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Pode falar, meu filho, Deus já te achou, fala. Versículo 20, e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Agora você reconhece que pecou? Agora é tarde. Tem gente que só vai se arrepender lá na cadeia, não é? Só se arrepende na cadeia. Quem já evangelizou na cadeia? Eu já evangelizei. Irmão, é tudo uns gatinhos mansinhos. Pastor, ora por mim, eu quero sair daqui. Eu prometo que se eu sair daqui, eu vou ser diferente. Na cadeia todo mundo se arrepende. Lá no hospital, em cima da maca, todo mundo se arrepende. Depois que a esposa foi embora, depois que o marido foi embora, todo mundo se arrepende. Depois que perdeu o emprego, aí se arrepende. Ele agora está arrependido. Mas só porque encontraram, porque se não tivesse encontrado, não estaria arrependido. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Tudo bem, ele confessou, pastor, mas confessou tarde, agora não adianta mais não. Depois que o marido vai embora, depois que a esposa não quer mais, não, eu reconheço, realmente eu te traí, me dá uma segunda. Agora, irmão, tem mulher que depois que enjoa já era, irmão. Tem mulher que depois que bate o pé, não volta atrás. Então a gente tem que se arrepender enquanto é tempo, ou não é? Tem que se arrepender enquanto é tempo. E aí tem mais, 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e a trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, até os filhos vão pagar, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e os levaram ao vale de Arcorei. Ei, o cara não era um lascado não, o cara tinha bois, tinha ovelhas, tinha tenda, ele tinha condições. Tem gente, irmão, que rouba por pura ganância, ele não precisa. O cara arruma uma mulher lá fora, sendo que ele já tem a dele, que é pura, que é santa, que só ele conheceu virgem, mas é o demônio. O cara não precisava ter roubado nada não, está dando para entender? Ele não precisava de nada disso, mas é a ganância, o demônio da cobiça. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram. Me dá dó, irmãos, os filhos estão pagando pelo erro dele. O que tem de pai tolo por aí, mãe tola por aí, que estão fazendo os filhos pagar sem merecer. A pessoa pecou contra Deus, a pessoa pecou lá fora, e os filhinhos, a esposa que não tem nada a ver, o marido não tem nada a ver, a família está pagando, irmãos. 26. E levantaram sobre eles um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira,
pelo que se chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até o dia de hoje. Você deve estar se perguntando neste momento, por que Deus não perdoou se Ele é amor? Se Deus é amor, como que Deus permitiu queimar uma família? Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é justiça, irmãos. Mas aquela pessoa está padecendo, por que Deus não ajuda ela? Porque ela não se arrepende do seu pecado. A pessoa não tem que comprar a bênção, ela tem só que se arrepender, só que se dobrar diante de Deus. Resposta, porque Acã teve toda a oportunidade para se arrepender e confessar o seu pecado, mas não, Deus só quer isso, só arrependimento. É tão fácil reconhecer que errou. Além do mais, Acã tomou para si a glória que era para Deus, pois Jericó, como primeira cidade a ser conquistada em Canaã, era a primícia da terra e deveria ser consagrada e oferecida ao Senhor. Quer um conselho desse pastor aqui? Falo como amigo, não tome a glória de Deus para você, dê glória a Deus. Não despreze o nome do Senhor, não despreze a palavra. Eu vou fazer batismo agora na Santa Ceia, dia 14. Entrega a tua vida para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Por que você fica resistindo a Deus? Nas próximas cidades que eles conquistassem, Acã podia pegar tudo aquilo que quisesse, mas a ansiedade e a ganância o dominaram, fazendo-o perder até o que já possuía. Ei, você sabia? A primeira cidade de Jericó era para Deus, as outras era para eles podiam pegar quanto quisesse. Nas próximas cidades, voltando aqui nesse ponto, me perdoe, porque pode ser aqui que esteja o segredo de muita gente. Depois que você devolver os 10% para Deus, o restante é seu, faz o que você quiser. Ele promete que vai abrir as janelas do céu para te dar mais ainda. Depois que você ofereceu a Deus o seu dízimo, o restante você pode comprar a roupa que você quiser, o carro que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas com o dele não, com os 10% dele não. Dê glória a Deus. Se você acredita que tudo que você possui foi Deus que te deu, então dê a glória para Ele, ofereça a Ele, dê honras a Ele. Acã roubou a honra de Deus, tomou a glória de Deus. Nas próximas cidades que eles conquistassem, Acã poderia pegar tudo aquilo que quisesse, irmãos, mas a ansiedade para ter antes do tempo, calma, depois que casar é toda sua, é ou não é? Depois que casar é todo seu. Depois que casar, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, depois do café, depois do almoço, depois da janta, é ou não é? Mas dá glória a Deus, obedece a Deus. As próximas cidades seriam tudo deles. Mas por que tem que ser a primeira? A primeira é de Deus. Está dando para entender porque que Deus foi tão furioso? Até para dar uma lição para Israel. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração?